no espanhol um acento pode mudar tudo. E a gente não tá falando de pronúncia, a gente tá falando de significado mesmo. Então vem com a gente que a gente vai te explicar certinho e destrinchar tudo pra você sair arrasando. Solta a vinheta. Antes da gente começar, vamos lá. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. O que mais? Ativar o sininho e dar um like nesse vídeo, tá bom? Papo sério, vamos lá. Falar de acento. Tá, prof, mas de que acento você quer falar? A gente tá falando daquele acento que a gente coloca nas palavras, principalmente nos monossílabos, aquelas palavrinhas que só tem uma sílaba, sabe? Que é pra diferenciar de um significado pro outro. E uma informação importante, que é uma boa informação na realidade. Em espanhol a gente só tem um acento, Ah, isso é muito importante, que é la tilde. É só um, é fácil. que em português a gente chama de Agudo. agudo. Aquele assim, tchá, tchá, é esse. É igual. E aí, o que é importante a gente saber aqui? É que os monossílabos em espanhol, em geral, eles não têm acento. Exceto quando tem duas palavras que são iguais. Aí uma leva la tilde, que é para diferenciar o significado. E isso interfere na pronúncia, prof? Não interfere na pronúncia, porque o acento ou la tilde não muda a pronúncia em espanhol. Isso em monossílabo ou qualquer tipo de palavra grande, palavra pequena. Tá, e aí, quando o aluno fala assim, ai, prof, mas quando é que eu sei que eles estão usando uma palavra ou estão falando outra? Como é que eu sei se não muda a pronúncia? Pelo contexto. Você vai saber o que a pessoa quer dizer no contexto. Entretanto, quando você vai escrever ou quando alguém escreve, você precisa saber do que está tratando ali, né? Se lleva la tilde, se não lleva la tilde, então é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Então vamos começar por um bem simples que é o de. A gente tem de com tilde, com acento, e de sem tilde, sem acento. Por exemplo, me encanta la roupa de seda. Esse de aí é uma preposição, né? Eu amo a roupa de seda, de algodão, de qualquer outra coisa. Então, esse é um de, que é a preposição que é igualzinho ao português e não lleva la tilde. E o outro exemplo, espero que esta situación dé resultado. Esse de é do verbo dar, é o subjuntivo do verbo dar. Então, esse de, que significa dar, que dê certo, né, no futuro, aí lleva la tilde. Então, eles se escrevem iguais e a gente, um lleva la tilde e outro não, justamente para a gente conseguir, na escrita, diferenciar qual é qual. Mas, como a gente já falou, a pronúncia é a mesma. Esse segundo é super importante de saber, porque ele realmente muda completamente o significado, porque são palavras completamente diferentes. Bom, vamos começar então, que é o ele. A gente tem ele com tilde e ele sem tilde. E em quais situações a gente usa cada um deles? Vamos lá. A primeira, necessito el coche para ir al mercado. Eu preciso do carro para ir para o mercado. Esse el coche é um artigo, é o o. Eu necessito do carro para ir ao mercado, certo? E agora, se a gente coloca um acentinho, la tilde, no ele já se transforma. Ele vira um ele, que é um pronome de pessoa, né? E aí a gente pode falar assim, yo me llamo Ana e ele se chama Carlos. Esse ele quer dizer ele. Eu me chamo Ana, na verdade eu me chamo Gabriela, tá, gente? Eu me chamo Ana e ele se chama Carlos. Ou seja, esse ele com tilde significa ele. E muita gente acaba confundindo. Ele sem tilde é artigo. Já o ele com tilde é ele, é pronome. Então, não confunda. Bom, esse volta e meia alguém pergunta assim, prof, por que tem mi com tilde e mi sem tilde? Porque são dois mis diferentes. Esse aí é bem gramatiqueiro, então vamos lá. A gente tem o mi sem acento, que é de possessivo, é um pronome de posse. Por exemplo, en mi ciudad hay muchas playas. Esse mi quer dizer minha, na minha cidade. E no lleva la tilde, sem acento. E, por exemplo, quando a gente diz a mí me gustan las flores, esse mi lleva la tilde, esse mi tem acento e esse mi é um pronome indireto. Então, é bem gramatiqueira, mas vou resumir. O mi sem acento é pronome possessivo, mi casa, mi coche, mi amiga.
E o mi com acento é o pronome indireto. A mí me gusta, a mí me encanta, a mí... muitas coisas. A gente tem mais um também que dá uma confusãozinha, que é o si. Tem o si de condicionante e tem o si de sim. Então, o si de condicionante, que é, por exemplo, si tienes tiempo, llama a tus padres. Si tienes tiempo, llama a tus padres. Que é, se você tem tempo, liga para os seus pais. Né? Esse si de condicionante, ele não tem acento. Então, a gente escreve só SI, normal. Agora, se a gente está falando sim, aí sim, lleva la tilde. Então, se a gente faz uma pergunta, mira, ¿quieres comer pizza? Aí já digo, sim. Esse sim, aí sim, lleva la tilde. Então, sempre pensar, se a gente está respondendo de forma positiva uma pergunta, sim, lleva la tilde. Agora, se tem dúvida, né? Si voy a comer la pizza ou não, este sim, aí não lleva la tilde. Esse aqui é tranquilinho de entender no contexto, mas na hora de escrever, se você não põe a tilde ou se você põe, faz toda a diferença. Que é o te. Então, se a gente fala assim, te vas a banhar agora? Esse te é um pronome, né? Você vai tomar banho agora? Ou, te chamo mais tarde, né? Te ligo mais tarde? Esse te é o pronome. Mas a gente também tem o outro te que não tem nada a ver com isso, que é te com la tilde, que significa chá. Então, se a gente fala, a mí me gusta mucho el té de manzanilla, por exemplo, a gente, pelo contexto, sabe que eu tô falando que eu gosto muito do té, do chá de camomila. Então, no contexto, a gente consegue super diferenciar. Entretanto, o te de pronome de te quiero, a que horas te despierta, no lleva la tilde. E el te que a gente toma, lleva la tilde. Por último, mas não menos importante, tem o tu, que um pode ser um pronome e o outro um possessivo, como no caso do mi que vocês viram antes. Mas nesse caso, vamos lá, o tu sem acento, ele é um possessivo, né? Então, tu opinião é muito importante para mim, a tua opinião é muito importante para mim, esse tu no lleva tilde, não tem acento. Já quando a gente está falando de uma pessoa, um pronome pessoal, aí tu lleva tilde. Entonces yo puedo decir, tu quieres viajar mucho. Tu queres viajar muito. Esse tu lleva tilde. Uma coisa que é interessante é que os pronomes pessoais, eles têm acento. Por exemplo, o ele, como a gente disse antes, lleva tilde, que é ele. E o tu, como eu estou dizendo agora, lleva tilde também, que é tu, né? Então, não confunda. Tu, sem acento, é possessivo. Tu, com acento, é tu. É pessoa, é pronome. Bien, ¿y qué te pareció este video? ¿Y esse te lleva la tilde ou não? Comenta aqui embaixo pra gente. Adeus!